Hoje vamos estar falando sobre histórias que acontecem nas BRs do nosso Brasil. Você sabe que os motoristas de caminhão é aquela pessoa que leva até mesmo o alimento até a sua mesa. E hoje a gente vai estar falando sobre alguns relatos que aconteceram nessas rodovias e estradas do nosso Brasil. Fala galera, Bruno Santos na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, como vocês ouviram aí, hoje a gente vai estar falando sobre acidentes, sobre fenômenos que aconteceram nas estradas aqui do nosso Brasil. Você que está acompanhando esse vídeo, eu já peço para você se inscrever nesse canal, eu peço para você já deixar o teu like e também já ativar os sininhos das notificações. Hoje eu quero falar para vocês uma história, ela é bem interessante e ela ficou em aberto em algumas situações, que sem resolver esse problema. A história fala que havia um homem, eu vou chamar este homem de João. Havia um homem chamado João, o qual ele trabalhava com um caminhão já fazia 10 anos. E ele sempre fazia um percurso só. Ele saía da sua casa e ele sempre fazia essa rota. Então ele já conhecia essa trajetória, já conhecia esse caminho há muito tempo. Ele já, entre aspas, poderia fazer este caminho até mesmo com os olhos vendados. Só que uma certa feita ele saiu do seu lar com o seu caminhão carregado e foi em direção ao destino que ele sempre iria. Se despediu da sua família, se despediu dos seus filhos, da sua esposa, embarcou no seu caminhão e saiu em direção a cumprir esta missão, que era chegar no seu destino e entregar esta carga. Só que esse dia estava muito chuvoso, a BR, a rodovia estava muito alagada, então ele teve que ir com muita atenção e ele acabou que anoiteceu tentando atravessar um lugar, uma estrada onde havia tido uma grande enchente e alguns pedaços de madeira caíram e no meio deste caminho tinha uma árvore, um galho seco caído no chão. E ele olhou com certa dificuldade por causa da neblina, e ele pensou consigo, eu consigo passar com o meu caminhão, pois ele conhecia a pista e ele olhou e falou, não, é apenas um galho, eu vou conseguir passar. Ele reduziu o seu caminhão e passou por cima daquele galho de árvore que estava caído na pista. Andou-se mais um pouco, ele sentiu que o seu caminhão deu uma balançada, mas ele continuou. De repente ele sentiu de novo uma nova balançada, ele encostou o seu caminhão, muito assustado, pensando o que será que está acontecendo. Desceu do seu caminhão, olhou, foi assim com a lanterna clareando, olhou um dos seus rodados do caminhão já havia furado, estava com o pneu furado, e ele começou a entrar em desespero. Por quê? Porque a chuva começou a aumentar, havia muito vento naquele lugar, e ele estava correndo um grande risco. Então ele correu, foi lá, sinalizou a BR, sinalizou a pista, mas não passava ninguém. No mesmo instante ele pegou então a sua ferramenta, foi lá tentando tirar o pneu para tentar trocar ele, colocar um estéreo para poder continuar viagem naquele lugar onde ele estava. Não pegava área, não tinha rede, não tinha nada, então ele estava literalmente preso naquele lugar. Só que de repente ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele começou a escutar alguns barulhos que estavam rodeando o seu caminho. Ele escutou alguns tropés, como se tivesse alguém ali junto com ele. Ele olhava por baixo do seu caminhão, clareava com a sua lanterna, pensando, tem alguém aqui que venha me ajudar. E ele olhava para um lado e olhava para o outro e não conseguia enxergar nada. E tentando tirar o pneu, e a sua ferramenta escapava, não dava certo, não conseguia. E aquele medo começou a tomar conta dele. Ele olhava para o lado e parece que aquele barulho daquela pessoa, daquele ser que estava acompanhando ele, se tornaria cada vez mais, ficaria cada vez mais perto dele. Ele correu para dentro da sua gabina, do seu caminhão, fechou-se as portas, fechou a cortina e ficou amedrontado,
De repente ele abria o vidro, olhava e não enxergava ninguém, mas ele sentia que como se alguém tivesse querendo subir em cima do seu caminhão. De repente ele escutou um barulho, como se fosse um barulho de freio motor. Ele abriu o vidro, viu uma luz por lá de fora. Mais do que depressa ele começou a sinalizar com a sua lanterna. Era um outro motorista que estava chegando. Ele todo assustado, todo assim amedrontado, ele falou para o motorista, para o seu companheiro, e falou, que chegou ali para ajudar ele, falou assim: me ajuda por favor, o caminhão ali acabou danificando o pneu e tal. O motorista, muito boa gente, falou: não, vamos que eu te ajudo. Eles conseguiram trocar o pneu. E ele ficou com muito medo e ele conseguiu viajar apenas até o próximo posto. Parou lá e ele ficou com a sua cabeça tentando descobrir o que era que estava perseguindo ele. O que é que estava acontecendo com ele naquele momento que ele parou. E o que tinha naquele lugar. Será que havia alguém falecido naquele lugar? Será que era alguém tentando pedir ajuda a ele naquele lugar? Essa ficou uma pergunta na sua mente. E as histórias contam que até o dia de hoje, quem passa naquele lugar tem uma grande possibilidade de acontecer alguma coisa com o caminhão e ainda escutam esses tropé, escutam, né, como se tivesse alguém ali tentando subir no seu caminhão. Diz aí pra mim, você tem alguma história que você já ouviu? Ou você já presenciou algo do tipo assim? Comenta pra mim, comenta aí no comentário, fala assim: eu sei uma história, eu já presenciei. Você tem alguém da tua família que trabalha com caminhão? Alguém que já possa ter relatado, quem sabe, algum assunto sobre isso? Comenta aí pra mim. E eu vou estar lendo lá e quem sabe a gente pode estar contando essa história no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Você que gostou dessa história, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação e não esquece de comentar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal contando histórias que acontecem nas BRs do nosso Brasil. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tudo de bom, até nós e fui!